E Tite anunciou que quer voltar a trabalhar em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola lista clubes que podem contratar o ex-comandante da seleção brasileira. Bora falar também sobre um jogador que atua na Alemanha e se declarou torcedor do São Paulo. Será que ele pode ser contratado? Falo também sobre uma reviravolta envolvendo o Neymar, chances de rebaixamento para os times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, Grêmio precisando reduzir de forma drástica sua alta folha salarial. Tem novidades importantes sobre o esporte, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, só um convite, quero te chamar para fazer parte do meu grupo do Telegram por lá, dicas diárias e gratuitas para você saber o que fazer na hora da sua fezinha esportiva, especialmente em sábados e domingos com muitos jogos no Brasil e no exterior, é sempre uma ótima pedida para você aumentar suas chances de ganhar. Agora sim, bora começar falando sobre o esporte, o primeiro time rebaixado do Campeonato Brasileiro em 2025. E dá para dizer que do ponto de vista financeiro, a queda para a Série B será trágica. O Sport estima uma perda de uma redução de receita de até 131 milhões de reais com a queda para a segunda divisão. Essa perda de dinheiro se dá especialmente com direitos de transmissão. Você sabe que os clubes que integram a primeira divisão têm uma receita muito superior aos demais. A salvação do esporte vai passar pela venda de Zé Lucas, volante de só 17 anos de idade, revelado no próprio clube e observado por times gigantes do futebol europeu, entre eles o Barcelona. Zé Lucas, que foi titular da seleção brasileira, na Copa do Mundo Sub-17 o Brasil acaba de eliminar Marrocos e passou para as semifinais do torneio onde enfrenta a seleção portuguesa. Antes o Zé Lucas já era titular do esporte ao longo da temporada, jogador de enorme capacidade, que também chegou a ser sondado por clubes brasileiros e o esporte deixou bem claro que estava trabalhando a venda do Zé Lucas para um gigante do futebol europeu. Hora de falar sobre o Grêmio, que vai precisar reduzir de forma drástica sua folha salarial para a próxima temporada. A primeira missão de Paulo Pelaip como diretor executivo de futebol do tricolor gaúcho será reduzir a folha, que hoje gira na casa dos 20 milhões de reais. Com isso, o Grêmio tem uma das 6 maiores folhas salariais do país, mesmo entregando bem menos. O Grêmio até outro dia corria muito mais risco de rebaixamento do que de qualquer outra coisa. Vitória mais recente contra o Vasco fez com que o Grêmio deixasse a zona do rebaixamento e o risco de queda para a segunda divisão. A percepção interna de que com essa atual realidade o Grêmio não consegue fechar as contas, até por isso tem recorrido sistematicamente para alguns dos torcedores ilustres que o clube tem, como Celso Rigo e Marcelo Marques Pan, para que essa situação de empréstimos pare. A tendência é que o Grêmio abra mão de jogadores caros e vá buscar no mercado atletas mais interessantes e baratos, embora o primeiro nome, o nome dos sonhos do Grêmio pro ano que vem é Everton Cebolinha, que ganha no Flamengo algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Hora de falar sobre o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Há 4 rodadas do fim, a gente inicia nesse sábado uma das 4 últimas rodadas daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. A coisa está acabando. Contar que o Sport é o único 100% rebaixado, o time pernambucano faz campanha tenebrosa e vai jogar a Série B. O Fortaleza ainda não caiu, mas tem 87,4% de chance. O time chegou a esboçar uma reação mais recentemente, mas tem tropeçado nas próprias pernas, embora na última rodada tenha vindo de vitória contra o Bahia fora de casa. Juventude, outro que esboçou reação, mas, por exemplo, desperdiçou a chance de vencer o Cruzeiro, mesmo estando 2 vezes à frente, tem 87,1% de chances. Só uma enorme reviravolta para que Fortaleza e Juventude escapem do rebaixamento. O Vitória também se complicou, 68,7% de chances. O Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, aparece com 47,7% de chance de queda.
Números da Universidade Federal de Minas Gerais, pessoal de matemática sempre trabalhando para deixar a gente na cara do gol. Quero completar que Internacional com 6,5% e Ceará com 1,4% são ainda clubes que têm alguma chance remota de rebaixamento. Essa próxima rodada é fundamental para o Vitória, que enfrenta o rebaixado Sport e vê o Santos enfrentando o Internacional. Queria destacar que o Ceará, que perdeu na última rodada dentro de casa contra o Internacional, pega nas últimas 4 rodadas os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, até por isso, sinal de alerta ligado no vovô. Bora falar agora sobre a reviravolta com o Neymar. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã desse sábado que o Neymar tinha causado otimismo em dirigentes do Santos, especialmente pelo crescimento da performance física. Neymar chegou a correr 9 km na partida contra o Mirassol, contra 7 km do jogo contra o Flamengo, uma evolução importante. Jogadores do Santos correm em média 10 a 11 km por jogo, embora alguns consigam alcançar 13 km. A reviravolta vem agora. Existe a chance de o Neymar não enfrentar o Internacional nessa segunda-feira no Beira-Rio, confronto de times muito ameaçados pelo rebaixamento. Tudo porque o Neymar passou a sentir um incômodo no joelho esquerdo. Essas dores se iniciaram no confronto contra o Mirassol, ele até conseguiu treinar, mas existe a possibilidade de ser preservado por precaução para que tenha condição de participar das 3 últimas rodadas. Quando o Santos recebe o Sport, visita o Juventude e recebe o Cruzeiro. Na teoria, com 6 pontos, o Santos escapa da zona do rebaixamento, mas há quem imagine que o Peixe possa precisar de 9 pontos ou 3 vitórias nos 4 jogos que ainda restam. Só para completar, registrar que do outro lado do jogo de segunda-feira, Santos e Internacional se enfrentam no Beira-Rio na segunda-feira, e nesse sábado o Internacional promoveu um treino aberto, com torcida dentro do Beira-Rio, e alguns milhares de torcedores colorados foram até o estádio para apoiar o time. Preciso falar agora de um jogador do São Paulo, que já foi alvo do tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, assim que vinha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig, da Alemanha, pelo Salzburg, da Áustria, pelo Brighton, da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta. O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real por um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Tite. A grande bomba do sábado foi divulgada pelo próprio treinador. O Tite revelou por meio das redes sociais que estará de volta ao futebol em 2026. Tite, você lembra, chegou a se acertar para trabalhar com o Corinthians, mas na madrugada em que embarcaria de Porto Alegre para São Paulo para se apresentar ao Timão, ele acabou passando mal. Há quem conte que ele sentiu muita ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte, e optou por abrir mão do acordo que tinha com o Corinthians. Declaração nas redes sociais do Tite, abre aspas, cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado a todos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. O Tite deve voltar a trabalhar em 2026 no futebol brasileiro. Embora ele tenha o sonho de atuar no exterior, imagino que se ele não conseguiu depois de treinar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, não será agora, depois de um período parado por conta de um problema de saúde, que ele vai conseguir realizar esse sonho. Diante desse cenário, a maior possibilidade para o Tite hoje me parece ser o Corinthians, especialmente se o Dorival Júnior não for campeão da Copa do Brasil.
Se o Corinthians conquistar o título do torneio, o Dorival deve continuar. Qualquer outro resultado e a pressão pela contratação do Tite, especialmente interna, vai ser enorme. Outra possibilidade para o Tite, o Botafogo. David Ancelotti está com os dias contados. E durante o ano, o Botafogo foi um dos clubes que fizeram contato com o Tite. O Tite conversou com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense e com o Botafogo. O Flu contratou recentemente o Zubeldia, que faz bom trabalho, especialmente nos jogos dentro de casa. O Atlético tem o Sampaoli disputando o final de Sul-Americana, inimaginável que o argentino saia. O Corinthians tem essa questão com o Dorival Júnior e o Botafogo vive uma realidade paralela com o David Ancelotti. É real a chance de o Ancelotti cair ao fim do Campeonato Brasileiro. Só para registrar que se na semana passada, na eleição para o presidente do Grêmio, o Paulo Calef tivesse vencido a eleição, é natural que o Tite já tivesse uma proposta para treinar o Grêmio em 2026. Como a vitória foi de Odorico Román, a tendência é que Mano Menezes permaneça no tricolor gaúcho. E você gostaria do Tite no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a novidade. Tchau.